Mas vamos começar então o programa de hoje, nesta segunda-feira, contando muito com a sua audiência. A gente, olha só, em entrevista exclusiva agora pela manhã, Jovem Pan de Curitiba, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre temas como a alta dos combustíveis, privatização da Petrobras e também Sérgio Moro. Daqui a pouquinho a gente vai seguir para Curitiba para conversar com o nosso Mark Souza, que vai trazer as últimas informações dessa entrevista para a gente. Mas antes, a gente vai conversar com o nosso Zé Maria Trindade para saber, Zé, bom dia para você em primeiro lugar. Quais são os destaques aí que você traz para a gente dessa entrevista? Pois é, muito bom dia a todos. Olha, eu não quero torturar ninguém não, mas Brasília existe, a gente tem que falar do dia a dia. É o seguinte, a oposição está tentando evitar esse Auxílio Brasil, que é um programa importante lançado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é equivalente àquele renda mínima que o Suplicy defendia. O presidente estabelece ali uma renda mínima de R$400. E nesta entrevista o presidente diz claramente de que sofre resistências no Congresso exatamente em virtude desta possibilidade de criar um programa social num momento, diz ele, necessário. Nesta fase agora pós-pandemia, diante do fechamento geral adotado por governadores, a dificuldade é muito grande e evidente. E aí o presidente reclama muito dessa possibilidade. Ele também fala muito importante sobre a privatização da Petrobras. Olha, Paulo, ele fala de não transferência do monopólio da Petrobras para a iniciativa privada. E a indicação é de que o governo vai fatiar ali monopólios da Petrobras, criando um mercado na área de combustíveis, e isto é muito importante antes da privatização. E, ao mesmo tempo, ele admite dificuldades. Há dificuldades, a gente vê a tentativa de privatização de uma estatal muito menos importante como o Correios, que está em debate no Congresso Nacional. Além disso, ele fala sobre o Sérgio Moro, revela que no início ele defendeu o Sérgio Moro, queria um Supremo Tribunal Federal com 11 ministros como o Sérgio Moro, e depois ele viu que, na verdade, o Sérgio Moro fazia dentro do governo uma oposição ao próprio governo, porque quem lança, o que defende a sua candidatura servindo a um presidente da República se transforma em oposição dentro do governo, e isso em política é impensável. São revelações importantes e uma boa entrevista esta do presidente à Jovem Pan lá do Paraná. Muito bem, Zé. E olha só, para quem nos acompanha aqui por imagem, já está vendo no nosso telão, nosso colega Mark Souza. Fala, Mark, bom dia para você. Eu quero que você traga aí as suas impressões dessa entrevista com o presidente da República. O presidente alfinetou o Sérgio Moro, né, Mark? Oi, Paulo, bom dia para você, para todos que nos acompanham, saudade de falar contigo. Paulo, exatamente. Sabe o que me chamou a atenção na entrevista, Paulo? Ele falou muito pouco do Lula, por exemplo, e muito do Sérgio Moro, o que já mostra que a disputa presidencial vai passar por esses três nomes e, nesse momento em específico, o presidente parece se importar falar mais do Sérgio Moro, explicar os bastidores dessa saída do Sérgio Moro, na visão dele, do que qualquer outra coisa. Ele falou bastante também, viu, Paulo, dos problemas atuais do país. A principal preocupação que ele externou foi com o preço dos combustíveis. Isso porque o preço do combustível está totalmente atrelado à inflação, que o presidente quer segurar. Vou acompanhar um trechinho para ver o que ele falou sobre o preço da gasolina, do diesel e do etanol. O governo, não é porque é o meu não, tem realmente realizado muita coisa pelo Brasil. E nós priorizamos concluir obras, a coisa que sempre foi esquecida no Brasil. Sempre havia aquela intenção de começar obras sem prazo para terminar. Nós sabemos o porquê. Eu me sinto bem, me sinto feliz, andar pelo Brasil, apresentar propostas, fazer entregas, como por exemplo, nós diminuímos muito a pressão do MST, porque, entre outras coisas, estamos distribuindo título à reforma agrária. Como tem pessoa que tem 30, 40, 50 anos aguardando o título e não saía. Obviamente, havia um interesse por parte de grupos políticos que mantêm essas pessoas reféns. Sempre quando precisava invadir uma terra de alguém, passava com ônibus para aquela propriedade, como a pessoa não era dona daquela terra, ocupava provisoriamente, acabava indo para não sofrer pressões do governo na época. E hoje, quando recebe o título, ele sabe que a propriedade é dele, o que ele fizer vai ficar para ele, para os teus filhos e para os teus netos. Isso diminui a pressão do MST. Tá, e, portanto, ele falou bastante sobre o MST. Ele veio ao Paraná, inclusive, viu, Paulo e o pessoal que está aí na bancada, para entregar títulos para assentados pela reforma agrária. Ele, na visão dele, isso contribui também para a diminuição das invasões, porque está dando segurança aí
ao agronegócio. Muito bem, Mark, obrigado pela sua participação, Mark, aqui no nosso Morning Show. A gente se vê aqui diretamente da Jovem Pan de Curitiba, o nosso Marco Souza, lá do sul do país. Valeu, Mark. Deixa eu me despedir aqui, aproveitar e me despedir do nosso Zé Maria Trindade. Zé, você tem mais algum último destaque para fazer para a gente em relação a essa entrevista? Tenho sim, é sobre exatamente essa história do preço dos combustíveis, né? Se, de acordo com alguns senadores aí, o governo pudesse agir, e como seria no governo do PT, né? Se o governo fosse reduzir artificialmente o preço dos combustíveis, criaria um buraco enorme, imenso, e seria o povo pagar para quem usa carro. Quem não tem carro pagaria, né? Trata-se de dinheiro público. Então, o presidente Bolsonaro, nessa entrevista, ele diz que não está satisfeito, ninguém está confortável com isso, né? Mas confirma de que não vai usar métodos artificiais para pagar a diferença dos combustíveis. É a realidade do mercado internacional. Muito bem, Zé. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. A gente começando a semana na Jovem Pan News com o nosso Morning Show, e o Zé Maria Trindade, ao longo da semana, participará conosco aqui da nossa revista eletrônica. Vamos conversar um pouquinho, turma, sobre isso, sobre essa repercussão aí da fala do presidente da República. Acho que são vários temas, né, Joel? Orçamento secreto, Sérgio Moro, combustível. Qual que é seu destaque? Olha, Paulo, primeira coisa, se o Bolsonaro tivesse desde o início do mandato dado mais entrevistas desse tom, certamente muitos dos problemas, dos ruídos e dos atritos que ele teve e que atravancaram e que atrapalharam seu governo não teriam acontecido. A gente está vendo aqui já essa mudança de tom dele, acho que desde o 7 de setembro ali mais ou menos, e que realmente bota um pouco as discussões na mesa, as discussões de dilemas e de desafios que o Brasil tem. O difícil é acreditar que tudo vai às mil maravilhas, ou tudo está caminhando de vento em popa, como ele tenta se esforçar para fazer parecer aí. Privatização da Petrobras, por exemplo, eu aposto com quem quiser que não sai antes das eleições de jeito nenhum. Nem outras privatizações não vão acontecer, nem a agenda de reformas, nem nada disso. Mesmo assim, ele tem uma posição correta que ele continua se mantendo, que é não interferir diretamente no preço dos combustíveis. Essa posição está correta, sim. Ela é dolorosa, sim, ela acarreta um custo político muitas vezes, mas é preciso ser feito. Seria um erro para o governo brasileiro ir lá interferir no preço, baixar os preços na marra, porque daí você, primeiro, você ou quebra a Petrobras ou quebra ainda mais o fundo público, que já está sem dinheiro, e você perpetua um problema que está aí, que é estrutural, com relação à energia, com relação aos investimentos no Brasil, que já falta investimento para tanta coisa, distorcendo o mercado inteiro. Então, nesse ponto, eu achei correto. Agora, o que eu levantaria? Claramente, o que mais preocupa o presidente neste momento é um nome, né? Sérgio Moro. E Sérgio Moro preocupa ele porque ele sabe que a história que ele conta sobre o Sérgio Moro não é essa. O que aconteceu? Ele deu para o Sérgio Moro, ofereceu para ele o cargo de ministro, o Moro entrou, no que, na minha visão, foi o pior erro que o Moro podia ter cometido, embora lá atrás eu também tenha dado o voto de confiança, tenha acreditado que, quem sabe ele faz diferente. Depois ele viu que não tinha espaço nenhum. Bolsonaro disse que ele teria carta branca. Ele não teve carta branca, ele não teve carta nenhuma, ele não pôde fazer nada do que ele queria, seja do pacote anticrime, seja do pacote de leis contra a corrupção, seja da prisão em segunda instância, seja até mesmo na disputa sobre o COAF. O Bolsonaro se aliou ao Dias Toffoli, em vez do Moro, na discussão sobre o COAF, justamente porque o filho dele estava envolvido, seja em nomear a pessoa para conselho, seja em qualquer projeto que o Moro tinha, foi tudo ou diretamente sabotado ou pelo menos negligenciado pelo governo até a gota d'água final. Nem mesmo a autonomia para a superintendência da PF o Bolsonaro deixou para o Moro, resolveu colocar o amiguinho dele ali e o Moro saiu. O Bolsonaro sabe disso, ele sabe que ele abandonou a proposta, ele traiu a promessa do combate à corrupção que ele fez na campanha dele e o Moro chega para defender essa bandeira. Muito bem, vamos ouvir então o que o presidente Jair Bolsonaro falou especificamente sobre o Sérgio Moro? Olha, você começa a entender um pouco mais as coisas, né? Começa a entender o que eu passei com o ministro Sérgio Moro, tá? Ele sempre teve um propósito político, nada contra, mas fazia aquilo de forma camuflada, tá? E ele tinha intenção, sim, de ir para o Supremo. Num primeiro momento eu achei justa a intenção dele, depois eu passei a conhecê-lo um pouquinho melhor.
Tá aí a fala do presidente da República em relação ao ex-juiz e agora político Sérgio Moro. Eu quero saber de Zoe Martins se o Bolsonaro fica incomodado de alguma forma com o Moro traz preocupações para o presidente? Antes de chegar nessa fala sobre o Moro, eu queria falar sobre uma das falas do presidente da PEC dos precatórios, que através dessa PEC o governo vai conseguir 30 bilhões de reais para ajudar as famílias mais necessitadas. É muito importante que ele deixe claro que não é um projeto político dele, é um projeto para o Brasil. O Brasil precisa disso. Vale lembrar que ano passado, em 2020, 700 bilhões de reais foram destinados do governo para empresas, para ajudar as empresas que foram obrigadas a fecharem as suas portas por causa dos governadores e prefeitos. Esse dinheiro, esses bilhões de reais, ajudaram pessoas que estavam na extrema miséria, morrendo de fome porque não tinham trabalho, e ajudou a salvar muitos empregos. Então, é muito importante que o Bolsonaro, em todas as suas entrevistas, deixe claro de quem é a culpa do caos que está a economia. É da pandemia, mas também do fechamento por causa do fechamento da economia por causa dos governadores. Agora, sobre o Moro tem uma grande chance, sim. Acho que é o candidato mais viável para a terceira via. Só que ele deixou muito claro, principalmente agora, durante a pandemia, quando os direitos das pessoas estavam sendo violados, quando mulheres no parque estavam sendo presas por andarem sem máscaras, ele ficou quieto. Cadê o juiz, né, que luta pela verdade, pela liberdade das pessoas? Cadê esse juiz? Ele se calou. Cadê esse juiz criticando a decisão do Fachin que tornou elegível o Lula, o maior corrupto da história do Brasil? A gente não vê esse juiz da Lava Jato agindo como juiz agora. Então, o povo brasileiro está vendo isso. Ele pode enganar alguns, mas não todos. E acredito que ele não tinha essa ambição política. Acredito que ele queria, sim, o STF, que era o objetivo dele. Ele saiu do... Ninguém deixa, né? Dele era esse. Ele passou num concurso público super difícil para ser juiz federal e deixou isso para ser ministro. Claro que não era por pouca coisa. Ele almejava o Supremo Tribunal Federal, com certeza. Muito bem. Drilis, um outro tema nesta entrevista que me chamou bastante atenção foi a fala do presidente da República em relação aos combustíveis. E eu quero uma análise sua, porque eu acho que o Bolsonaro tem uma postura que me chama bastante atenção. O Bolsonaro, ele terceiriza responsabilidades no que se refere ao aumento dos preços na gasolina e do diesel. Então, por exemplo, ele fala o seguinte: pô, você viu que absurdo esse lucro da Petrobras aí, 31 bilhões de reais, enfim. Mas a Petrobras tem gerência estatal, faz parte do governo dele. Como é que você vê isso? Ele é bom nessa história, ele vai terceirizando. Tipo, olha, não é comigo. Você viu essa história aí da Petrobras? Pô, esse aumento aqui de gasolina tá desse jeito e tal. Governadores, enfim. Qual é a culpa do Bolsonaro nisso? O Bolsonaro é esperto, mas é uma esperteza legítima e justa. O ICMS, que é um imposto que se arrecada sobre a bomba na gasolina, ele incide exatamente e dá uma enorme receita para estados que aplicam em saúde, educação, economia, etc. Eu acho que ele poderia estabelecer esse tipo de coisa num princípio dialógico, ou seja, dialogar. Falar, olha, realmente, vocês lucram muito com o ICMS e esse imposto que incide sobre a gasolina e encarece a vida dos brasileiros, encarece os combustíveis, pode ser remanejado, pode ser congelado, pode ser fatiado, pode ser recalculado para que não pese nas costas do brasileiro que paga muito gasolina. Agora, a principal coisa de se tirar essa responsabilidade do governo, já que o Bolsonaro não quer ser responsabilizado, é exatamente esse discurso que ele faz de privatização da Petrobras. Esse elefante branco que fica nas costas do brasileiro há décadas. O Petrobras é do povo. Não, a Petrobras é dos acionistas que lucram quando as suas ações estão em alta. Ou seja, a Petrobras vendida, fatiada em diversas empresas que podem competir entre si, não só desonerava o governo de qualquer responsabilidade direta sobre o preço dos combustíveis, como traria competição e preços eventuais mais justos para várias refinarias, para várias empresas que poderiam competir e trazer um serviço muito melhor. Eu não quero deixar de falar sobre o Moro. Eu volto a reiterar aqui, o Moro, como juiz, é um péssimo político, porque ele quer que as suas ordens sejam obedecidas de cima para baixo. O Bolsonaro tem um ressentimento em relação a ela, como a Zoe bem disse, em relação aos direitos das pessoas que estavam sendo tolhidas pela possibilidade de trabalho, possibilidade de ir e vir, possibilidade de liberdade de expressão, médicos, inclusive, sobre possibilidade de liberdade de expressão. Bolsonaro se ressente sobre a falta de investigação da facada que ele levou. Ou seja, agora, o Joel também tem uma certa razão, que o Bolsonaro foi muito leniente em relação ao combate à corrupção, embora
embora tenha sido, até hoje, o governo menos corrupto da história. Não tem uma denúncia que leve a Bolsonaro. É o maior exemplo anticorrupção de um governo na história da República. Só que o Moro, assodado e vaidoso, eventualmente fez ilações, fez julgamentos, fez acusações sem prova e sentou em cima da sua vaidade e se colocou como uma personagem maior do que o governo. E faz isso até hoje. Recentemente ele confundiu propositadamente, porque ele é juiz, ele sabe que não pode fazer essa confusão, a questão das emendas parlamentares para o caso dos precatórios, com o mensalão que era mesada corrupta para deputados. Ele sabe que não é isso. Então, como juiz, é o herói. Como político, está se revelando um verdadeiro oportunista. Zoe Martini, você vai cantar aquela música da Marília Mendonça pro Adrilles Infiel? Não, eu sou justo. Você vai cantar ou não vai? Olha, eu prefiro me abster, porque ano que vem eu acho que a gente vai saber quem é o Adrilles. Nossa Senhora! Não, eu não quero ser precipitada, não quero julgar. Ele não vai julgar antes da hora. Se você vê todo o meu comentário... Vai se criando um clima terrível, hein? Se você vê toda a cronologia... Não, eu vou falar só uma coisa. Se você vê toda a cronologia... Se você vê toda a cronologia do meu comentário, eu faço críticas e elogios a ambos. Então eu sou partidário do barco da verdade. Mas quando o Paulo perguntou em quem votaria, ele... Deu uma o melhor candidato. Acabei de falar que o Moro é um oportunista. Primeiro ponto, sim, já existem escândalos de corrupção no governo Bolsonaro. Um deles está estourando agora, inclusive. Mas você tem a questão do meio ambiente, já lá do Salles, que até teve que sair do ministério. Você tem o Ministério da Saúde, que graças à CPI descobriram o contrato fraudado com propina. Mas me fala um que leve e agora você tem o tratoraço, que é seríssimo. O tratoraço que é seríssimo, que é compra de votos com ocultamento das identidades dos deputados. Isso está aparecendo agora e são bilhões de reais. E eu volto ao ponto, ok, o Bolsonaro tem alguns pontos agora, que ele acalmou um pouquinho, alguns pontos do discurso que eu até concordo, mas eu quero ver na prática. É bonito falar da privatização da Petrobras, eu sou o primeiro a concordar com essa agenda, é bonito falar em mais produtividade, mais eficiência para o país, estamos juntos. Eu quero ver as ações concretas. Até agora, tudo que o Bolsonaro prioriza é a agenda fisiológica do centrão que ele tem e o resto, seja o combate à corrupção que eu falei antes, aliás, o Moro comentou sim a soltura do Lula, foi contra, lamentou a decisão do Supremo também, foi contra, o Bolsonaro não fez nada no combate à corrupção, nem a prisão em segunda instância, nem as reformas, não, o FHC também não foi, nem as reformas estruturantes da economia também não faz, nem privatização, nem nada disso. Muito bem. Adrilles Jorge, pra gente fechar. Bolsonaro não é um imperador. O governo é tripartidário, tem a tríplice divisão de poderes. Não tem prioridade, né, Adrilles? Tem o legislativo e tem o executivo. A prioridade, ano passado, Joel, era cuidar dos desvalidos isolados socialmente por prefeitos, governadores e judiciários que não deixaram as pessoas trabalharem e, por sua vez, deu aso a que o Congresso, no comando do Rodrigo Maia, não fizesse nenhum esforço pelas reformas estruturantes que o país tanto necessita. Agora, eventualmente, a gente sabe que, mais uma vez, o Congresso está próximo à eleição e senta o glúteo gordo em cima das suas respectivas reeleições possíveis e não faz rigorosamente nada. Então, o Bolsonaro, o que resta fazer ele é dar um auxílio maior às pessoas que estão passando fome, graças ao isolamento social que você defendia, inclusive, Joel, e falar, e acenar simbolicamente... O governo era contra o auxílio, você lembra disso? Simbolicamente... Deixa eu terminar aqui. Inicialmente, o governo era contra o auxílio, inclusive. E acenar simbolicamente, como você bem disse... Vai furar o teto agora. De privatizações. Não fez a lição de casa, Adrilles, por favor. Um discurso simbólico que pode levar a um segundo mandato dele a fazer essas reformas que o Brasil tanto precisa Não fez nada no primeiro, nem antes, nem durante, nem depois da pandemia. Nem antes, nem durante, nem depois da pandemia. Não fez o que dizia que ia fazer, nem fez o que devia fazer. Gastou sim para se manter no poder com o Centrão, abandonou as suas agendas. Tá aí o resultado agora. Vai furar o teto porque não fez a lição de casa, que aliás o próprio Guedes falava pro Bolsonaro. Nem isso ele não ouviu. Quem destruiu a agenda foi o isolamento social.